É perfeitamente ser gordo e ser saudável, assim como ser baixo e saudável. Criou-se uma superstição em torno da gordura, dizendo que quem é gordo não pode ser feliz, quem é gordo não pode ter uma vida sexual satisfatória, que ser gordo não consegue trabalho, que ser gordo é inferior aos outros. Muitos gordos adoecem, mas não pela gordura, pela, por ser gordo. Adoece por causa do estresse, pela opressão causada, a opressão em cima dos gordos. E, e muitos deles não assumem que estão maus com a gordura, essas coisas. Dizem que é importante ter saúde. Essa é uma frase dita pela Marilyn One, uma escritora. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Tem um círculo em volta das pessoas que têm gordura, de uma forma que elas não têm um corpo ideal, segundo a sociedade. Que a natureza, hoje, dessa natureza da sociedade, diz que não é, o gordo não tem a mesma capacidade que outros, não tem a mesma importância, mesmo, mesma capacidade de alcançar algo que outras pessoas alcançam. Em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu tanto sentido de corpo ideal como esta. O corpo magro é buscado para revistas, jornais, comerciais televisionados, outdoor, banners, tudo tem que vão fazer para esses tipos de veículos de mídia. Sempre busca o corpo ideal que a sociedade construiu, que é o corpo magro. Atualmente, só existe um tipo de corpo possível, o corpo magro. Estamos na era da lipofobia. Lipofobia é a obsessão pela magreza. É, é você fazer tudo para para conseguir a magreza. Entendeu? E falando disso, entra as dietas de todos os tipos possíveis de se imaginar, tem para que as pessoas fazem para alcançar esse objetivo. E também os exercícios mais variados possíveis para que consigam alcançar esse corpo ideal. Vou estar falando sobre o corpo na história e de como foram os ideais de beleza feminina ao longo desses séculos passados. E é interessante que desde a Idade Média, desde o final da Idade Média, já havia registros na literatura de que haviam ideais de beleza feminina, de como deveria ser o corpo feminino. Só que durante esses anos foram havendo transformações nesse ideal, de acordo com as descobertas, de acordo com a influência da, da, do mercado de cosméticos. Isso tudo, querendo ou não, influenciou. E até o jeito que as pessoas comiam, isso foi influenciando no ideal de corpo feminino. E no final da Idade Média, as pessoas tinham um ideal de que o corpo feminino perfeito era aquele que era mais gordo. Porque naquela época, para eles, a manteiga, essas coisas que engordavam, para eles isso era sinal de saúde. Então eles não sabiam que era algo que prejudicava a saúde, realmente era ao contrário. Então as pessoas que eram magras e que eram magras, elas
as pessoas olhavam elas como pobres. Então, porque geralmente quem era magro naquela época era quem trabalhava muito. Então, você ser gordo era um certo sinal de riqueza, porque você tinha muito dinheiro para comprar comida e gastar com comida. E as pessoas que eram magras eram vistas como pessoas pobres, que não tinham dinheiro, que não tinham saúde de qualidade. E, e isso influenciou no ideal da época, que a mulher perfeita deveria ser mais gorda. Só que ao longo dos anos isso foi mudando. E já no século XVIII, no século XIX, começou a haver mudanças de acordo que eles foram descobrindo também sobre a higiene das pessoas, de como isso era importante. E isso foi abrindo os olhos de pessoas que queriam ganhar dinheiro, e aí foi vindo a entrada dos cosméticos para as pessoas. E no século XIX, as pessoas já foram descobrindo sobre que esse estilo de vida de comer muito e de ter bastante de ser gordo não era tão saudável, e isso foi mudando o ideal de beleza feminino. Já aquelas pessoas que eram magras já não eram tão vistas como não eram saudáveis, não, isso foi mudando. E já no início do século XX, com as descobertas, com a mídia e com as empresas de cosméticos, isso meio que mudou, já tinha as pessoas que o ideal de mulher bonita já eram mais as que eram magras, e não era mais o mesmo que era na Idade Média, no final do século XVI. E ao longo dos anos isso foi meio que é, mudou bastante, né? Porque já durante o século XX, é, os homens começou, os homens, mas mais na verdade as mulheres começou a ver que as pessoas que eram gordas, e as mulheres que eram gordas eram um desleixo, era uma falta de cuidado com si mesmo. E isso foi moldando o ideal de mulher, o, o ideal do corpo feminino. E ter barriga já não era um sinal de respeitabilidade para um homem. E mostrava meio que um desleixo, né? Já no século XX, isso já não era a mesma coisa que significava no século XVI, no século XVII. Então, isso foi mudando, e a mídia foi meio que colocando isso como uma coisa que era mal. Já no século XXI, isso já praticamente não existia mais, porque a mídia e as empresas de cosméticos, elas colocavam que as mulheres bonitas eram as mulheres magras, que tinham um estilo de vida bom, mas é, o que influenciava isso muito era o que? Os homens, que, querendo ou não, eram meio que influenciados pela mídia, que ditava o que era certo e errado. Então, o ideal de corpo feminino sofreu bastante transformações durante esses anos. De Antigamente o ideal era que a mulher gorda era era a beleza, né, feminina, aquilo era a beleza feminina, de fato. E já nos dias de hoje isso mudou completamente, com a influência aí de, dos avanços, né, das transformações. Então, a gente pode ver assim que
houve uma mudança dramática sobre os ideais de corpo feminino e de beleza feminina. E é isso. E aí galera, eu sou o Michael, todo mundo já me conhece, né? E eu tô aqui para falar sobre o corpo na contemporaneidade, dentro do assunto a mídia e o gordo, tema do grupo. Então vamos lá. O corpo é como um objeto, cuja posse marca o lugar do indivíduo na hierarquia das classes, pela sua cor, descorada ou bronzeada, textura, flácida e mole ou firme e musculosa, pelo volume, né, gordo ou magro, rechonchudo ou esbelto, né. Isso aqui está falando que o corpo da gente é como se fosse um objeto que a gente tem, que depende muito de nós, o jeito do corpo da gente. Depende da nossa cultura, dos hábitos alimentares, não só de genética, né? Praticar um exercício, não ficar parado. O que você come também influencia bastante. Entender o corpo gordo é, primeiramente, entender a sua construção social, construção essa que muitas vezes nos escapa, surgindo então como algo naturalmente dado. É o seguinte, achar que a pessoa é gorda, tá, por natureza, que só a natureza, a genética dela que influencia naquilo, sem ver que tem outros fatores que também influenciam, como os hábitos alimentares, a prática de exercício. Se a pessoa come muita comida gordurosa, consome mais caloria do que ela gasta por dia, é óbvio que essa caloria que está sobrando, ela vai para algum lugar, ela vai se acumular, né? Então o ideal é você consumir somente aquilo que você gasta, para não ter esse acúmulo excessivo de gorduras, né? Pensar a questão do corpo gordo na contemporaneidade é principalmente pensar como este está aprendido pela cultura ocidental. Por que pela cultura ocidental? Porque, em geral, os orientais não, sempre, em sua grande maioria, são magros, né? Com boa forma física, boa aparência, pele bonita, né? Isso é por quê? Porque a cultura deles influencia muito nisso. Eles possuem uma cultura na qual se alimentam melhor, com comidas mais saudáveis, praticam exercícios. E já os orientais, os ocidentais, não tem muito esse hábito de praticar exercício, comer comida saudável, né? Se preocupar muito com isso. O ocidental é mais o seguinte, fast food, né? É ir lá no McDonald's lá e comer aquele sanduíche lá pingando gordura e falar assim, nossa, isso aqui é uma maravilha, né? O que na verdade é uma grande mentira, né? Hoje em dia a obsessão em se alcançar um corpo magro é muita, né? Por muita gente, tipo, a galera se importa realmente com isso, né? A obsessão é alcançar um corpo magro como se através dele fosse possível encontrar o equilíbrio, a felicidade, ou ao menos externamente teremos a imagem de uma pessoa feliz. Traz à tona também a questão de uma imposição de um tipo ideal de corpo, que na maioria das vezes é inatingível, né? O que é isso? É porque muita gente fica lá, eu quero que eu tenha o corpo igual ao daquele cara, daquela mulher, e esquece de ser você mesmo. Foca muito em ser o que não é e acaba te fazendo mal na sua saúde mesmo. Então, galera, para finalizar, né, acabar com isso aqui, portanto, a se trabalhar com a questão do gordo, é necessário primeiramente entender o lugar do sujeito, marcado pela condição pós-moderna,
para então entender como foi criada essa conotação pejorativa de ser gordo pela sociedade. Então, é o seguinte, você tem que analisar, para trabalhar com o gordo, tem que analisar de onde que ele qual a cultura dele, os hábitos, né? Para saber por que, né, dele ser gordo, dele fazer parte dessa minoria, ou talvez maioria em alguns lugares, né? Mas tem que entender os motivos dele ser gordo. É isso aí. Valeu pela atenção. Falou! Fizeram uma pesquisa na Universidade da Califórnia e colocaram 50 tipos de pessoas: assassino, ladrão, traficante, gordo, baixinho, etc. Perguntaram a 1.000 mulheres com qual se casariam. O gordo foi o último a ser escolhido. Quando trazemos o gordo para os jornais e para as revistas, a maioria das vezes, maioria não, é muito pouco, às vezes, que não é para alguma notícia ou para um documentário, algo do tipo. Ele sempre é mais voltado para informação, notícia sobre a gordura, sobre o gordo, algo que tem a ver. Também podemos perceber notícias, estudos, que o direcionamento é mais para um lado de ser engraçado, entendeu? É algo que tem que chamar a atenção pela graça. Infelizmente, o gordo tá sendo servido mais de chacota, de piada, em revistas e jornais. Você pode ver que não tem uma história, muito poucas histórias são de fatos que não trazem um tipo de piada ali oculta, algo que não desperta o sorriso da sociedade. E isso, o gordo é usado para isso. E também podemos perceber em reportagens que vai na revista, no jornal, que o gordo ele vai falar, quando vai falar da gordura, da vida dele, essas coisas, ele não tem tipo uma vergonha, ele fala mesmo, tem que ter isso, nem todas as pessoas têm, e o gordo tem essa qualidade. Quer falar sem ter medo do que vai acontecer, fala mesmo, eu sou gordo, o que se eu faço isso, eu como mesmo, eu tô com fome, eu tenho que comer. E é isso aí que é um detalhe bem chamativo do gordo, porque muitos pensam que o gordo é aquela pessoa mais, não sei o que, tá depressivo, não sei. A depressão traz sim, acontece trazer, para fazer a pessoa ficar gorda, é gordura, porque estudos provam que a depressão, para você matar a depressão, muitas pessoas usam a comida para a depressão. A maioria das vezes. Estão depressivas, elas comem. Quando a pessoa tem um vazio dentro de si, elas preenchem com comida. Estudos comprovam isso. Muitas propagandas de formas de emagrecer usam objetos como, por exemplo, uma Barbie gorda para atingir um público que tem essas características e para estimular a entrar numa dieta. Colocam a Barbie gorda de um lado e a Barbie magra de outro. Isso cria algo na cabeça da pessoa que pensa, tipo assim, eu tenho que emagrecer, não é possível que eu vou ficar agora essa Barbie gorda. É isso isso acontece a maioria das vezes em revistas e jornais. E também
Um detalhe importante é o que o gordo, a propaganda voltada a esse público, ela é muito, ela é fácil atingir o público que ela é destinada. Porque colocando uma imagem de uma pessoa ali que está com uns quilinhos a mais, chama a atenção das pessoas que estão lendo, os leitores que estão lá vendo a revista. Veio uma pessoa gorda e já, tipo, pessoa gorda, o que será que tá falando, entendeu? Ela atinge muito o público que é destinada. Por exemplo, treino de dieta. Tava vendo aqui na internet que as pessoas gordas não pode ver a palavra dieta, pode ter um texto de 20 páginas que vai ler as 20 páginas. Entendeu? Atingir esse público é muito fácil. É muito fácil. Muito, muito mesmo. Este é o mundo para homens magros. Quando perdi peso, era um homem popular e fazia exercícios. Michael E. Branco, considerado o homem mais pesado do mundo. A cultura contemporânea, ela valoriza tanto a magreza que torna a gordura como um símbolo de falência moral. A sociedade criou esse corpo ideal. Mas devemos entender que não existe um corpo ideal. E finalizando aqui, o Gordo da Mídia, muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.